Boa noite, sejam todos bem-vindos, bora conversar. Fiz uma pausa aí no período do carnaval, mas voltei, temporada 2023 dos nossos encontros, completando 3 anos nesse mês de março. É um mês muito marcante para esse projeto, que eu digo que é o projeto do meu coração, não é? No final de março, completando 3 anos. Primeiro, também preciso dizer que hoje é o Dia Internacional da Mulher e que a gente não tem muito o que comemorar, não é? Ainda mais quando a gente traz para essa pauta nossa de hoje. Mas tem avanços. Hoje a gente tem a mulher na política, né? E que mulheres que temos na política, em diversos setores, mas ainda tem a desigualdade na hora do salário. Então a gente precisa também rever isso. E quando se fala também de violência, né? Hoje no RJTV aqui no Rio de Janeiro, mais um caso, né? E a gente sabe que são diversos. Ainda o machismo, ele impera, ele cala, ele silencia, mas a gente resiste. E a mulherada, ela pode ficar e estar aonde ela quiser, tá certo? Ponto parágrafo na outra linha, travessão. Hoje o assunto é sério. Você provavelmente conhece alguém, está passando por isso, e como enfrentar, como lidar, não é? Vamos falar sobre isso. O meu convidado é a 3ª vez que ele participa aqui dos nossos encontros, então eu fico muito agradecido, porque é sinal que ele também gostou, eu fico muito lisonjeado, tá certo? Ele é de Bento Gonçalves, ele atua no consultório, atendendo casos de ansiedade e depressão. Ele também é perito do Tribunal de Justiça para avaliação psicológica, e ele vai dar mais detalhes. Parece que hoje também aconteceu uma notícia muito boa para ele. Ele vai compartilhar aqui com a turma dele, que daqui a pouco vai estar chegando aqui. Voltando para o nosso tema, depressão no trabalho, hoje é a 2ª maior causa de afastamento do trabalho no Brasil e no mundo, essa depressão. Como é que ela acontece? O que impede? O que dificulta? Você sabe que fazendo a pesquisa aqui, eu não perguntei se o áudio está bom e se o vídeo está legal. Eu estou falando, né? Vou começando aqui desembestado e não perguntei. Por favor, me avisem se o áudio está legal, tá certo? O poder libertador do não, que se encaixa e que se enquadra em diversas áreas das nossas vidas, se você parar para pensar, e aí é libertador, não é? Porque dentro do nosso tema, e aí eu achei um quadrinho que eu acho que eu vou tirar ele e vou emoldurar, botar uma moldura, que ele diz o seguinte: não tenha medo de dizer não. O excesso de comprometimento é muitas vezes falta de um não, ou resultado da ausência de limites saudáveis. Uma boa alternativa para definir o que é realmente essencial é estabelecer em equipe ou com o líder o que é prioridade a médio, curto e longo prazo. É preciso entender também que, vamos aí botar as hierarquias, né? Em qual instituição que você trabalha? Como é que isso funciona? Você detém ali um cargo em que você tem uma equipe que te ajuda, que vocês se encontram, ou você é sozinho e só vai chegando as demandas? E você vai aceitando? E aí tem muita gente que, como eu postei no vídeo anterior, né, tem medo de perder o emprego, acha que não vai conseguir arrumar outro emprego naquela área, comodidade, porque tem gente que se acomoda e aí acha que faz parte suportar, só que esquece que isso vira doença. Depressão não é uma bobagem, né? Você gera uma ansiedade, gera um estresse, você leva isso para casa. E será que as empresas hoje, elas estão preparadas para entender e para cuidar desse empregado? Essa relação empregador e empregado? Tem isso? Bom, meu convidado vai ajudar a esclarecer tudo isso. Deixa eu colocar ele aqui para dividir tela. Eu já vi que tem gente querida aqui participando. Fiquem muito à vontade. Tem um ponto de interrogação aqui com uma bolinha. Manda sua pergunta, faz seu comentário. Bora conversar. William, você não me mandou o convite aqui, né, William? Oi? William vai entrar aí já. Pera aí. Vamos aguardar um minutinho que o William vai dividir de tela comigo nessa próxima hora.
Estou vendo aqui que a Letícia está aqui, um beijo. Lili também está aqui, outro beijo. William, entrar. Calma aí. William, está por aí, a internet. Voltei, né, gente? Já sabe, sempre tem esse probleminha com a internet. Oi, Rafael. William, já chamei. William, chamei. Ele não entrou. Vou de novo. Espera aí. Agora eu acho que ele vem. Oh, meu Deus, internet sempre faz isso, né? Você se prepara, mas bora conversar. O William está aqui. Pronto. Querido, Oi, Fábio, boa noite, tudo bem? como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Muito Consegue obrigado. consegue Você está me ouvindo me... bem? Sim, estou te ouvindo, e você? Eu estou te ouvindo bem, a imagem está boa. Eu vou perguntar de novo para quem está aqui com a gente se está legal também a imagem, se o som tá bom, né? O áudio tá bom. Mas te agradecer mais uma vez, porque você de pronto aceitou estar aqui comigo. Você sabe que você faz parte já desse projeto, é a terceira vez que você está aqui comigo. Nós falamos no primeiro encontro, foi sobre ansiedade, depois nós falamos sobre níveis de temperamento, e hoje nós vamos falar de um assunto forte, delicado, mas eu queria que você se apresentasse aqui para a gente, porque eu falei lá no início, se eu falei bobagem, você me corrige sobre você. Então, faz aí uma apresentaçãozinha sobre você para a gente. Pessoal de Bento Gonçalves, para a gente do Brasil que vai assistir depois, para a gente começar o nosso papo, meu querido. Bom, Bem-vindo. Fábio, primeiramente, obrigado pelo convite, é uma satisfação, é uma honra estar aqui contigo para bater esse papo, ainda mais sobre um assunto que vem ganhando luz com o passar do tempo. Eu acho que cada vez mais vai ser necessário e essencial falarmos disso, né? Então, brevemente sobre mim, eu sou psicólogo aqui em Bento Gonçalves. Daqui a pouquinho estarei atendendo também clinicamente. Estou abrindo consultório numa cidade vizinha, que é Carlos Barbosa, né? Com psicologia clínica, atendimento clínico de consultório. Também faço avaliação, né, para a Polícia Federal, para posse e porte de armas, e é como tu comentaste, né, o período do Tribunal de Justiça, né? E também sou servidor público aqui do município de Bento Gonçalves, tá? Eu faço algumas horas aqui no serviço público. Mas o meu foco é o atendimento clínico, né? E cada vez mais eu me aprofundo na questão da depressão, que é a patologia, vamos dizer assim, né? A doença mental que vem aparecendo com mais frequência e de formas diferentes, tá? Então, como tu bem comentaste no início, né, na tua apresentação, é um tema pesado, sim, é um tema difícil, porque ainda existe muito desencontro de informações e as pessoas, agora eu percebo que estão começando a entender a gravidade do que é ter uma depressão e o sofrimento envolvido nisso, né, Fábio? Então, é mais do que nunca, agora eu acho que esse papo ele é fundamental. William, como é que a depressão ela chegou a esse lugar? E eu acho que não tem como a gente não falar, né, sobre o mais recente, que foi a pandemia, que ela acendeu algo que estava adormecido e ganhou quando chegou a pandemia. Como é que ela ganhou esse estado? Né? Como é que a população ela está, eu posso dizer isso, ela anda mais depressiva? Por que esse estágio? Quando a gente joga para o trabalho, será que essa alta demanda você vê, por exemplo, na área do jornalismo, né? Vou falar da minha área, e aí quem estiver aqui com a gente também quiser citar exemplo, fiquem muito à vontade. Hoje, o profissional hoje, ele é o repórter, ele é o câmera, ele edita. E como é que você vai aprender e como é que você lida com isso para você poder falar, de repente, numa reunião de pauta com o seu chefe, dizendo, olha, dou conta. Como é que funciona? E aí você joga para as áreas, né? Para cada um para as suas áreas. Como é que funciona isso? Como é que você
aprende a lidar com isso. Porque às vezes a gente vai no automático, né, William? Então, Fábio, como eu atendo muitas pessoas e converso e vejo muitos casos, é, a síndrome de burnout, né, que agora, em 2022, né, ela passou a fazer parte do Código Internacional de Doenças, ela passa, então, a ser um diagnóstico psiquiátrico, que até então não era, então, para ver como isso é recente. Essa síndrome, ela é uma síndrome específica ao trabalho, tá? Ao esgotamento físico e mental relacionado ao ambiente de trabalho. Então, em 2022, desde janeiro, né, na CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, a síndrome de burnout ela passa a ser um diagnóstico psiquiátrico, né, onde a pessoa ela pode ser afastada. E o que é essa síndrome? Tá? Colocaram esse nome, mas essa síndrome, na verdade, ela é uma depressão oriunda do trabalho. Né? Na sua etiologia, na busca dos sintomas, o que a gente vê é um esgotamento, um total esgotamento físico e mental, né? Decorrente de atividades laborativas. Por isso que se fala do burnout, né, do trabalho. Mas ela é uma depressão. Então, ela vai interferir, ela vai ter sintomas em todas as esferas que uma depressão, que um outro tipo de depressão vai apresentar também. Uma outra depressão, porque existem vários tipos de depressão, vai apresentar também. Só brevemente, o que nós vamos encontrar numa pessoa que vai ter esse diagnóstico? E eu, como psicólogo, particularmente, eu gosto dos diagnósticos porque eles fazem com que a gente tenha uma comunicação clara entre os profissionais, principalmente. Então, a pessoa que chega nesse estado, ela vai ter primeiro a questão do humor deprimido, ela vai deprimir, ela vai ficar triste, certo? Só que essa tristeza não vai ser, né, Fábio, uma tristeza daquelas que nós vivemos diariamente pelos fatos da vida, certo? William, quando eu estou no trabalho, eu quero falar de sintomas. Você começou a citar um aí, né? E quando a gente acaba passando a maior parte, mesmo quem trabalha de casa, se você presta serviços, você está trabalhando. Eu quero dizer o seguinte, que a maior parte do seu dia você está trabalhando. E quando você não se sente feliz, seria o ideal, não é? A gente sabe que nem sempre faz por inúmeros motivos, mas aí você não quer ir, você chega no trabalho, você não vê a hora de ir embora. E isso já é um fator que pode ser já um indício que você está ligado. Sem dúvidas. Por que, falando especificamente da depressão do trabalho, que é a síndrome de burnout, né? Mas que nós entendemos, né, mais tecnicamente como uma depressão oriunda do trabalho, um ambiente hostil, um ambiente onde é estimulada a competitividade, certo? Uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga de compromissos, um ambiente onde existe uma liderança que desumaniza o local de trabalho, vai ser um ambiente onde as pessoas vão adoecer. Tá? Isso já está comprovado cientificamente, né? Tanto é que em 2022 a CID-11 coloca ali a depressão do trabalho. Então, as relações de trabalho, quando elas são estimuladas dessa forma, a serem competitivas, né, ao extremo, a terem ao profissional ter que ter uma entrega muito superior ao que um ser humano poderia apresentar, certo? A horas de trabalho muito exageradas, né? Como ambiente hostil, nós não fomos feitos para isso, Fábio. O ser humano não foi feito para esse tipo de relacionamento.
Acontece que no ambiente empresarial, no ambiente corporativo, muitas vezes esse clima organizacional ele é estimulado porque os profissionais, os executivos ou até mesmo profissionais de vendas têm que bater metas, têm que vender. Então, para o gerente ou para o líder, é interessante que exista isso. Porém, se a gente descer para a esfera individual de saúde mental, isso é péssimo e a pessoa vai adoecer. E aí, claro, quando a pessoa adoece, ela simplesmente é substituída e a engrenagem segue. Aí é um problema maior de sociedade e sistema econômico que nós não vamos entrar aqui. Mas a questão é que já existe um diagnóstico específico para isso e as pessoas estão adoecendo e adoecendo cada vez mais. Eu costumo dizer quando eu estava, principalmente quando eu me debrucei para esse nosso ponto, eu vi vários psicólogos, especialistas que estão debruçados sobre o tema, falando que saúde mental deveria ser prioridade, né? Eu, trazendo para a minha vida, eu sempre gosto de me colocar aqui como exemplo, até porque não é uma entrevista, é um bate-papo, eu sempre falo isso, né, William? O que eu estou em busca é de paz. E em todas as esferas. Então, inclusive no meu trabalho. Se eu não estou me sentindo feliz, e aí você acho que tem que ter como objetivo o que te faz bem, né? O que é aquilo que você está fazendo, o que é aquilo que volta para você, o que está valendo a pena. Porque cada vez mais também fica nítido que a gente está aqui por um instante. Então, vamos fazer valer esse momento que seja sereno. Eu sei que nem todo mundo tem esse olhar, cada um tem os seus objetivos, mas como é que você, de repente, está dentro de uma empresa e vai lidar, de repente, com esse líder que diz, olha, tem que bater essa meta, tem que atingir, se não atingir, vai acontecer isso. Como é que você encara, como é que você enfrenta? Você acha que as empresas elas estão hoje mais preparadas para lidar com esse tipo de situação? Não, as empresas começaram a se preparar com esse tipo de situação porque isso gera um prejuízo, porque o funcionário precisa ser afastado. Só que isso é muito recente, Fábio. Como eu comentei contigo, é 2022, é ano passado. Então Sempre agora... agora que está sendo que acendeu, né, William? Perfeito. Sempre aconteceu, só que agora houve um olhar mais humano, vamos dizer, para essa questão, para esse adoecimento, né? Então, os líderes e os empresários, para que eles tenham lucro e para que a empresa funcione, eles precisam que os seus empregados, que os seus funcionários, eu não gosto muito da palavra colaborador, tá? Porque nós somos empregados e funcionários, eles estejam bem e estejam bem mentalmente, inclusive, né? Você sempre. Espera aí, William, para tudo. Você sempre vem com uma. Da outra vez você falou alguma coisa também que eu fiquei assim pensando, e agora você usou aí. Você disse que não gosta dessa palavra, o que? Colaborador? Pois é, a palavra, porque quando uma empresa ela chama o empregado, o funcionário de colaborador, ela exerce um tipo de manipulação que não vai se refletir, por exemplo, num aumento salarial, não vai se refletir num plano de cargos e salários em que a pessoa vai poder crescer dentro da empresa. Não estou falando que todos os casos são assim, mas muitos casos são assim. Né? A pessoa não é colaboradora, ela é empregada, ela está ali para prestar um serviço, ela recebe pelo serviço que ela presta e ela precisa ser tratada como pessoa, como gente. Essa história de chamar de colaborador cria uma confusão e uma manipulação, porque a pessoa ela acaba, muitas vezes, relevando esse tipo de situação. Eu cria uma sensação, um afeto de que eu tenho um lugar na empresa maior do que um simples empregado, que é o que todos nós somos. Empregados, trabalhadores, servidores. Né? Então, bom, se eu sou colaborador, eu quero ter participação nos lucros. Se eu sou colaborador, eu quero ter participação nas decisões. Não é isso que as empresas fazem, mas elas põem esse nome para que a pessoa sinta
essa sensação de que, bom, aqui eu sou importante, eu vou vestir a camisa, e aí ela trabalhe mais do que ela pode, aí ela acabe deixando coisas importantes como a família de lado, porque ela é colaboradora de uma empresa, né, que valoriza ela, mas que não paga o salário que ela merece, que não tem um olhar humano, que não tem um plano de cargos e salários. Então, a gente precisa olhar a coisa com realidade mesmo, né? E isso é um tipo de manipulação, né? Eu sou empregado da Prefeitura de Bento Gonçalves, e eu estou ali para prestar um serviço, né, e receber por isso, né? E aí eu vou exercer o meu papel profissional, né? Quando a gente começa a jogar confetes, a colocar muito acessório, a tentar criar a dissimular a realidade, a gente vai ter sérios problemas. E é o que acontece hoje, né? A pessoa trabalha 20 anos na empresa ganhando um salário que não corresponde ao que ela deveria ganhar, mas ela é tratada como colaboradora. E ela sai com essa sensação, né? E aí ela desenvolve uma depressão e vai ser afastada, né? Então, isso não é um jeito honesto de uma empresa que pensa no funcionário e pensa em ter lucro a partir da saúde mental do funcionário trabalhar. Hoje nós temos várias empresas que já sacaram isso e começam a ter um outro tipo de relação. Começam a tratar o funcionário como pessoa. E aí sim a gente põe as coisas no lugar. Eu não vou citar nomes para não ser deselegante, mas gente que veio de empresas aí grandes e que usa esse termo. Cara, viu por que eu sempre te chamo, William, para estar aqui comigo? Muito obrigado. Querido. Um corte, por isso que eu fiquei quietinho na hora que você estava falando, prestando atenção. Eu vou fazer um corte, depois eu vou compartilhar, porque é isso, é sobre isso. Muito obrigado sempre, viu? Vem cá, William. Depressão, ansiedade, trabalho, caminham juntas? Sem dúvida, caminham juntas, porque a depressão ela vai ter sintomas que a gente diz no mínimo em três esferas, né, Fábio? Então, é na esfera do humor, né? Eu vou ter uma perda de prazer naquilo que eu faço, né? Na esfera cognitiva, que é a esfera dos pensamentos, então eu vou ter problemas de concentração, de atenção, de memória, né? De perda de memória, eu vou começar a ter pensamentos disfuncionais, tá? E junto com o humor, eu vou ter as questões de ansiedade, e eu chego na esfera que é a esfera mais grave que eu constato no consultório, que é a esfera neurovegetativa, que é quando essa depressão ela começa a afetar, e ela sempre, na maioria dos casos, afeta o sono e o apetite, por exemplo. Tá? Porque sono e apetite são dois critérios que nos mantêm vivos. Tá? Então, a depressão ela altera o funcionamento desses dois critérios que são que a gente chama de neurovegetativos. Então, a pessoa passa a ter problemas de sono, né? Ou ela dorme, começa a ter muito sono, uma hipersonia, ou ela começa a ter uma insônia, ela não consegue dormir, ou ela passa a ter problema de apetite, ela começa a ter mais fome, ou ela não come. E aí e esse é um sintoma da depressão. Então você imagina uma pessoa que não que tá o sono, ele é a base também para a nossa saúde mental. A depressão ela vai sim, de largada, ela afeta o nosso sono, né? Então uma pessoa que não consegue dormir bem e que ao longo do tempo isso vai se acumulando, é óbvio que ela vai desenvolver ansiedade, que ela vai começar a ficar mais irritada, que ela vai ficar mais reativa a estímulos sensoriais que antes lhe eram neutros, luz, som. Aí isso
Estou vendo que tem uma galera aqui com a gente, William. Então, deixa eu avisar. Quem quiser fazer alguma pergunta, dar um depoimento, fica muito à vontade. Tem uma bolinha aqui, ó, embaixo do William. Tem uma bolinha com ponto de interrogação. Você manda sua pergunta ou seu comentário, eu vou compartilhar aqui com ele. Vem cá, William. Qual é o papel da empresa no momento em que ela identifica esse problema com um funcionário? O meu funcionário está passando por algum problema. Depressão. Qual é o tipo de suporte que essa empresa vai encaminhar para o psicólogo, vai acompanhar? Qual é o tipo de ajuda? Nesse âmbito, Fábio, a gente entra numa questão muito delicada, que vai depender da estrutura de cada empresa, tá? O que eu vejo que acontece é que quando o funcionário começa a apresentar sintomas no trabalho, se a empresa, se a organização tem um psicólogo que trabalha na empresa, esse funcionário ele é encaminhado para esse psicólogo. Esse psicólogo que trabalha na empresa não está preparado para atender este tipo de demanda, porque ele é um psicólogo organizacional. Na maioria das vezes, o que pode acontecer é que esse psicólogo vai tentar fazer uma adaptação deste funcionário que está com sintoma ao trabalho novamente. E pode fazer também alguns movimentos um pouco mais assim, efetivos de encaminhar para uma consulta médica, para uma consulta psicológica, né? Mas que na maioria das vezes essa questão vai se perder. Tá? Por quê? Porque o funcionário ele não vai ter condições de fazer isso sozinho. Né? Ele tem que sair do trabalho, ele tem a família dele, né? Ele tem as contas dele para pagar, ele tem as preocupações dele também. Eu costumo dizer o seguinte, a empresa ela é responsável pelo funcionário e o maior bem da empresa deveria ser o funcionário. A maior preocupação da empresa deveria ser o funcionário, porque é dali que ela vai sobreviver. Então, quando se identifica uma situação dessas, a gente precisa buscar alternativas para que essa pessoa chegue até o atendimento especializado. Então, geralmente o que se faz são os encaminhamentos. Foi identificado o motivo, esse funcionário ele não segue trabalhando, ele é afastado, não é isso? Isso. A possibilidade dele seguir trabalhando após ser identificado que ele está com depressão. É isso? Não, se esse funcionário, tá, ele for afastado, ele passar por um médico do trabalho, tá, lá pelo médico do INSS, for constatado que ele está com síndrome de Burnout, que ele está com depressão decorrente do trabalho, ele vai ser afastado, tá? E nós não sabemos, assim, não existe. Aí vai depender de cada empresa, qual que é a preocupação que a empresa tem com esse funcionário. Se ela vai fazer um acompanhamento durante o tempo em que ele vai ficar afastado para se recuperar, ou se ela vai dizer o seguinte, William, então você fica afastado esses 6 meses, aí você melhora e você volta. Qual que é a realidade Brasil? É essa. São poucas as empresas que vão ter uma disponibilidade até uma equipe, tá? Com assistente social, porque aí o ideal seria um profissional do serviço social que pudesse acompanhar esse funcionário, né, durante o período de afastamento. Mas vem cá, ele voltou. Eu posso mandar ele embora? Aí o critério fica com a empresa. Porque quando ele voltou, ele já tem o atestado médico de que ele está apto ao trabalho. Então, quando o médico, quando ele passa pela reavaliação do médico do trabalho, e o médico diz, ok, você está apto a voltar ao trabalho, então você volta ao trabalho, nada garante que ele vai permanecer, ele pode ser demitido. E fica tudo certo com a empresa, né? Sem aquele momento, a empresa achar que aquele funcionário já não está mais atendendo às suas expectativas e se o caminho dele. Ela vai demitir, ela vai alegar que ele não está mais entregando aquilo que a empresa precisa
e vai fazer o desligamento, né? Então, e essa é a realidade que muito se repete em muitas, em muitas empresas, diria na maioria delas, né? Algumas empresas eu observo que começam a ter essa visão mais humana, Fábio, essa questão mais de entender que a nossa missão ela transcende a questão do capital, de ganhar dinheiro enfim, né? Que nós precisamos cuidar uns dos outros, vamos dizer assim. E aí essas empresas. Essa ideia, tu chegou, bateu o ponto, ficou ali, você não tem um momento de lazer, o lazer que eu digo é de descontração, é só aquilo ali, né? Você tem que cumprir, para entregar, então você tem aquela meta, você tem que fazer. Aquilo eu acho que vai te consumindo, e é o que você falou. Hoje, a gente já consegue ter empresas preocupadas, que antes nem, eu acho que isso nem tinha antes, preocupadas com esse lugar, com esse ambiente de repente, na hora de almoço, o cara ter condições de sentar ali para ler um livro, né? Ter alguma distração diante, de repente, daquele dia pesado, porque às vezes o trabalho que a pessoa executa, faz, ele demanda, às vezes, uma energia, né, maior, não é É, verdade? é que, Fábio, assim, vamos falar um pouco até de filosofia agora, né? Eu até uso muito esse exemplo no consultório, tá? Se eu te mostro essa lapiseira, qual que é o verbo? Qual verbo vem na sua cabeça quando você vê essa lapiseira? Qual é o primeiro verbo que você vê, que vem na sua cabeça? Eu vejo essa lapiseira, Para que serve essa lapiseira? escrever, Essa lapiseira, ela foi originalmente feita para escrever. Eu posso usar essa lapiseira para coçar, para me coçar, eu posso usar essa lapiseira, mas eu vou estar desvirtuando, eu vou estar tirando a dignidade dela se eu utilizar ela para outra coisa, tá? Se eu mostrar para ti essa taça, qual que é o verbo que tu vais imaginar? opa, opa. Pena que ela está com água, mas é beber, né? É beber, tá? Então, tudo que é material, vamos filosofar um pouquinho, né? Tudo que é material evoca um verbo para uma utilidade específica. O ser humano, ele é feito de matéria. Nós somos compostos por tecidos, né? Órgãos, né? Células. E aí, qual que é o verbo que nós evocamos? Nós podemos evocar muitos verbos. E quando a gente reduz o ser humano à perspectiva do trabalhar, a gente tem o adoecimento. A lapiseira, ela jamais vai adoecer, tá? Ou um cachorrinho, um gato, eles também não vão adoecer ao ponto que o ser humano adoece, tá? Quando eu penso em pessoa, para que uma pessoa foi feita? E é essa mentalidade que é um raciocínio que precisa começar a ser elaborado, que não é assim. Eu não fui feito somente para trabalhar. Se eu ficar somente trabalhando, eu vou adoecer. Não sei se eu consegui ser claro, Fábio. Foi. E Né? dentro disso que você está falando, se eu tenho inteligência emocional, eu consigo passear, passar por esse momento com mais, não sei se a palavra é essa, facilidade. Isso é um ponto. Como é que Sim. O que acontece é o seguinte, qual que é o problema? Eu vivo numa cidade pequena, mas faço um exercício imaginativo de cidades maiores, já viajei, por exemplo, para São Paulo, Rio de Janeiro, e a galera aí não tem muito tempo para pensar nisso que nós estamos conversando aqui, né? Porque o cara acorda às 5 da manhã, ele pega a primeira van, depois ele pega a segunda às 6,
depois ele pega o ônibus, às 9 ele chega no trabalho. Tá? Não, e tem outro agravante, né, William? Às vezes, às vezes não, aqui no Rio, principalmente, São Paulo, nas grandes cidades, como você disse, a pessoa passa a maior parte do tempo no trânsito, ela já chega no trabalho já com a mente cansada, né, William? Tem isso também, né? Ela não vai conseguir ter recurso cognitivo para fazer esse tipo de reflexão que a gente está fazendo aqui. Sozinha, ela não vai conseguir fazer. Isso é uma crueldade, uma injustiça. Quando eu digo, eu escutei recentemente de uma pessoa assim, é só ter vontade que eu consigo o que eu quiser. É mentira, porque tu vai depender das tuas circunstâncias. Se tu morar no Rio de Janeiro e tu precisar de pegar 3 conduções para chegar no teu trabalho, e aí tu vai trabalhar até às 6 da tarde, depois tu tem que pegar mais 3 conduções para voltar, a minha chance de ter mais sucesso na vida que essa pessoa, ela é muito maior. Isso é uma questão racional de inteligência. Essa pessoa não, ela vai estar exausta fisicamente. Então não é uma questão só de ter vontade, né? Desculpa, Fábio, esqueci a pergunta, me perdoa. Não, o que eu estava falando, mas você respondeu. O que a gente estava falando era sobre ter inteligência emocional. E aí Sim, você deu aí o que acontece, né? Geralmente, nas empresas, tá? Eu gosto de falar muito em níveis cognitivos, tá? As pessoas elas têm níveis cognitivos diferentes. Então, eu vou ter um funcionário que ele vai passar a vida inteira dele por esse processo, vivendo isso e achando que tá ok. E eu vou ter outras pessoas com outros níveis cognitivos que em algum momento poderão se questionar isso e achar que esse sofrimento ele não é normal. Tá? Essas pessoas que a gente pode chamar que terão uma inteligência emocional, provavelmente elas vão sair dessas empresas. Elas não permanecem. Aí a gente tem a migração para outras empresas. Aí a gente tem as buscas, né? A pessoa fica até um certo ponto, quando ela saca que ali não vai rolar, ela sai e vai para outro lugar, né? Só quando eu usei, então, William, lá no início, quando eu falei do não, e que eu li aquele textinho, eu acho que fica dentro disso que você falou, não é? perfeito. O que você falou é se nós começássemos a ter uma postura mais direcionada para isso, demonstrar que nós percebemos os exageros, as disfuncionalidades, né? De que nós percebemos o grande problema do Brasil, Fábio, é que o Brasil é um país que limita muito o desenvolvimento da personalidade das pessoas por essa questão de poucos recursos, da pessoa ter que pegar muitas condições para ir trabalhar, por ser pouco remunerada. Então, assim, ela muitas vezes tem que se submeter a certas coisas, entende? Mas a necessidade de eu ter uma conduta, pelo menos crítica, diante de uma demanda que vai me exigir um esforço, que vai me adoecer, é fundamental. E aí que entra o não. E o não ele pode ser dito de várias formas, né? Uma das formas é o que a gente está fazendo aqui. As pessoas que estão assistindo, se elas pegarem um pouco a ideia e começarem nós não estamos falando aqui de não trabalhar, né? Porque o trabalho ele é inerente à vida humana. Agora, nós não fomos feitos somente para trabalhar, assim como a lapiseira foi feita somente para escrever na sua origem. O ser humano não. O ser humano foi feito, vamos falar assim, em última instância e filosoficamente, com todos os parentes e os cuidados possíveis, o ser humano foi feito para o amor. Só o homem, só a mulher conseguem amar. Quando a gente reduz num ambiente organizacional, empresarial, uma pessoa
dentro de um sistema onde ela só trabalha, ela vai adoecer. E ela vai adoecer gravemente, porque uma dimensão dela, que também é a dimensão espiritual, ela fica apagada e essa pessoa não tem tempo e recursos para conseguir se dar conta disso. Por questões práticas, como, por exemplo, eu moro em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Aí eu tenho que pegar o BRT 4h30 da manhã para chegar lá, não sei onde, para pegar a minha van. Eu vou chegar no trabalho, eu vou chegar no shopping às 9. Peraí, peraí, calma. Você tá descrevendo muito bem. É exatamente assim. Como é que você sabe? Porque eu visitei já esses lugares. Eu visitei. É uma tarefa difícil, né, William? Porque um dos trabalhos do psicólogo é conhecer a realidade, não é só ficar no livro. Então, aí o cara pega lá o BRT 4h30, depois ele pega a van, ele chega no shopping às 9, começa a trabalhar às 10. Ele sai 9 horas da noite. Ele tem que fazer todo esse. Aí você vai falar para esse cara, você vai chamar esse cara de colaborador. Isso é uma injustiça, isso é uma crueldade, né? Porque esse cara vai chegar em casa, ele não vai ter a necessidade dele básica que ele deveria ter suprida. Pode ser que falte comida na geladeira, pode ser que a cama seja ruim, tá? Então, ok, essa é a circunstância do brasileiro médio geral, tá? Como é que a gente tenta lidar com isso? A gente precisa falar sobre isso. Eu acho que uma das formas mais bonitas e mais eficazes mesmo é isso que tu fazes, Fábio, de trazer isso para a conversa de uma maneira bastante importante, né? E, e qual a importância? Eu acho fundamental, é uma importância fundamental, sendo até redundante, né? Dos amigos, dos familiares, até mesmo do colega de trabalho, na hora que ele percebe que tem alguma coisa errada. A tal da empatia, né, William, que a gente sempre fala também. Pode ajudar essa escuta, pode ser um diferencial na hora de, cara, será que é aqui mesmo que você tem que ficar? Você precisa passar por isso? Porque, principalmente quando a gente fala de assédio, não é? Acontece também no trabalho, em diversas esferas. Qual é esse papel? Como é que você ajuda? Esse papel é fundamental, porque pode ser a única ajuda que essa pessoa vai encontrar. Porque são com essas pessoas que essa pessoa convive, né? Então, muitas vezes é o colega de trabalho que passa por uma rotina muito parecida e entende e começa a perceber que, opa, fulano tá meio cabisbaixo, não tá legal, vai lá e conversa, e aí começa a perceber. Então, outra coisa que é fundamental para o ser humano em geral são os amigos. A gente não consegue viver sem amigos. A gente foi feito para isso, né? Os amigos, eles têm um papel fundamental, central na nossa vida, que e isso também, assim, os amigos, né, Fábio, eles nos lembram nesses momentos do quanto bons nós somos. O brasileiro, ele tem o seguinte vício, e tu já deves ter passado por isso, que é numa roda de amigos, o que se diz amigo, ele faz piada e debocha do amigo, rindo de um defeito, de um problema. Amizade não é isso. Amizade é justamente o contrário. Tá? O amigo é o que vai, nesses momentos, te ajudar a te lembrar de quem tu é. E às vezes é muito difícil para a pessoa perceber as coisas boas que ela tem. Então, o amigo é que vai te dizer num primeiro momento isso. E às vezes é o colega de trabalho, porque é com essa pessoa que ele convive todo dia. Até porque quando você está nesse estágio, entrando na depressão, ou já com a depressão, essas coisas você parece que são bloqueadas, né, William? Você
às vezes até sabe, mas parece que bloqueia. E às vezes, quando alguém próximo a você, às vezes até quando você, principalmente quem trabalha com atendimento ao público, né, faz um elogio, faz, a importância é do olhar para o outro, de enxergar o outro. Eu observo muito, né, talvez por isso sou jornalista, eu adoro observar o outro, né? Então, quando eu estou numa fila, eu vejo aquela pessoa que chega, paga, fez as contas, dá um bom dia para o caixa. Essa pessoa me assusta. Essa pessoa me assusta. Eu Isso. diz muito, pega as coisas, ai, que demora. Quer dizer, ela não se coloca nem, não sabe o que está acontecendo ali, né? Isso. Esse tipo de pessoa me assusta muito, Luiz. Concordo contigo, Fábio. E a gente vive uma crise hoje que é um câncer, vamos dizer assim, social, que é a perda da humanidade, né? E só quem tem humanidade é o ser humano, né? Um ser vegetal, né? Um ser mineral, ele não tem humanidade. Então, se nós tirarmos a humanidade, o que é próprio do humano, do homem, quando digo homem, eu digo homem e mulher, nós nos tornamos outra coisa que não pessoa. E nós começamos a tratar os outros como se não fossem pessoas. E aí a gente se esquece dessas coisas que são fundamentais, né? Do bom dia, né? Do sorriso, do servir. Porque às vezes a pessoa, eu costumo dizer no consultório, né? Começa a servir para te sentir útil e você vai ver como a tua autoestima vai melhorar. O servir começa pelo bom dia ao porteiro, pelo bom dia ao frentista. É assim que começa o servir. Né? Eu, com todo respeito ao pessoal de países pobres, vamos dizer assim, a África, né? Às vezes a pessoa ela quer fazer um projeto grandioso para ajudar as crianças da África, mas ela sai do prédio e não cumprimenta o porteiro. Ela não serve quem está no lado dela. E isso é do ser humano. Quando a gente começa a perder isso, a gente começa a se desumanizar. E a gente entra numa vibe de achar que, bom, tá tudo bem, é isso mesmo, é cada um por si. Isso tá tão errado que os níveis de ansiedade e depressão eles crescem assustadoramente. As pessoas, os níveis de suicídio, as pessoas estão se matando porque elas não enxergam, elas perdem a esperança, né? Sabe, William, eu acho que, não sei se você vai lembrar, mas eu sempre falo aqui, eu acho que eu falo praticamente em todos os encontros que tenho aqui. O poder que uma palavra tem de modificar teu dia, de transformar, de te tocar. Como é importante às vezes, esse bom dia, tudo bem, até porque você não conhece, você não sabe o que ela está passando e aquilo como é que vai chegar nela. Eu quero citar um exemplo. Eu trabalho numa instituição que cuida de crianças com doenças raras. E hoje foi o Dia Internacional da Mulher. E eu fiz um vídeo com uma dessas mães e postei. E compartilhei, tanto nas redes sociais, tanto com os doadores. E a resposta que eles foram dando, eu fui encaminhando para essa mãe. Ela ficou tão feliz. E ela estava tão tímida na hora de gravar o vídeo. Eu falei, você vai ver. Por quê? Aquela mensagem, né, que ela deixou com a batalha dela ali com o filho, foi para outras pessoas, e a gente nunca sabe como é que isso chegou lá, como é que vai chegar no outro. Então, o retorno que ela teve, ela falou, poxa, Fábio, é meu dia. Eu não estou só nessa luta. Olha aí como é que isso ganha uma outra proporção. Né? Eu fiquei muito feliz, porque eu digo, caramba, eu estou sendo uma sementinha dentro disso. É, e isso parece pouco para o homem desatento, mas para quem tem um pouco mais de sensibilidade, consegue entender, né, que nós precisamos disso, isso começa a se tornar habitual, mesmo nos dias ruins. Porque eu posso acordar me sentindo mal, me sentindo
né, com a minha autoestima não tão boa, nós temos esses dias ruins, e eu acordo com essa vontade de servir, e aí eu vou lá e dou um bom dia, e o meu dia começa a melhorar, eu começo a tratar bem as pessoas, e o meu dia começa a melhorar. Eu começo a conversar com as pessoas, e o meu dia começa a melhorar. Ali o que tu fizeste, né, com todo respeito, entrando nesse teu exemplo, Fábio, tu abriu uma dimensão nessa mãe de que ela não está numa solidão, né? Tu, de certa forma, curou uma parte dessa solidão dela, vai refletir em muitas coisas, né? Então, quando a gente pensa assim, eu, por exemplo, a minha principal ferramenta de trabalho é a palavra, né? A palavra, ela olha como é interessante. Olha por que isso que tu trouxeste é tão importante. Eu vou te dar um exemplo assim. O homem o homem e a mulher. Nós somos tão maravilhosos. Quem nos fez tão completos que nós conseguimos abstrair conceitos das coisas, certo? Então, o homem ele já chegou à Lua, ele já consegue ganhar muito dinheiro, ele já faz muitas coisas, tá? Só que o homem está se esquecendo de que isso não é exato, nós não fomos feitos exatamente para isso. Essa dimensão, que é uma dimensão que passa despercebida, que é uma dimensão espiritual, tá? Ela se perde quando a gente coloca o homem num nível abaixo do que ele pode ser, o homem e a mulher. Eu vou citar um exemplo muito, muito tosco e que eu uso às vezes no consultório, mas é até engraçado. Fábio, você já viu um grupo de cachorrinhos, um grupo de cachorros dialogando e discutindo, reclamando sobre a ração, que essa ração não está boa e que nós queremos uma ração melhor? Você já viu? Não. Até Né? acho que eles devem fazer, mas a gente não entende. O homem ele é tão maravilhoso que ele consegue conceitualizar as coisas. Só que a gente, ao invés de usar isso para se desenvolver, para desenvolver a nossa personalidade para o bem, a gente está indo por um caminho esquisito, onde a gente quer durar para sempre. Eu quero me conservar para. Eu quero fazer procedimentos que me garantam chegar aos 200 anos. Eu não quero viver para sempre, pelo amor de Deus. Eu quero cumprir a minha tarefa e partir em paz. O homem está. O ser humano está entrando em umas piras de que ele pode controlar as coisas. Nós não fomos feitos para isso. E isso não vai dar certo. Né? Tanto é que não vai dar certo que a gente está adoecendo mentalmente cada vez mais. Porque coisas como essas que tu falaste, elas estão sendo deixadas de lado. Seguindo esse exemplo que eu te dei, né, e falando também sobre nem todo dia a gente está no nosso melhor dia, às vezes você está triste, mas eu tanto coloco em prática esse poder que a palavra tem, e que você falou muito bem, né, como você usa, né, bem as palavras. Como é bom, por exemplo, estar aqui com você, conversando com você, a hora está passando aqui, e olha como é bom, o quanto a gente aprende aqui, a gente troca, isso não tem preço. E aí, quando eu escuto de alguém lá de onde eu trabalho, das famílias, né, que eu atendo, falando assim, ai, Fábio, poxa, é tão bom quando você está aqui, é tão bom conversar com você. Porque às vezes é isso, às vezes é só o escutar o outro, né? É o abraçar, é o dizer, eu estou junto, vamos embora, né? Então, assim, são esses detalhes que eu coloco dentro da minha vida e que eu não vou abrir mão enquanto eu estiver por aí. Porque eu acho que é a melhor energia que você pode trocar com o outro. A Michelle Freire, ela está dizendo assim, nessa pandemia, eu senti muita falta dos amigos mais perto, justamente por conta disso. Ouvir mais as palavras amigas dele.
Mas é porque você não encontrou o Bora Conversar. Porque foi o que a gente mais fez aqui, não foi, William? É verdade. Que pena, Michele. E a Michele tem toda a razão, tá? Porque o homem, ele já veio, né, vamos dizer assim, com um sistema operacional para se relacionar. A gente tem uma necessidade intrínseca de se relacionar, né? Quando a gente não se relaciona, quando a gente se afasta, quando a gente se isola, a gente entristece, né? Claro que nós vamos ter problemas e conflitos de relacionamento, né? Isso faz parte e sempre existiu, né? Agora, nós fomos feitos para ficar próximos, para ficar juntos, para compartilhar, para conviver. Eu acho até que nós já falamos numa live anterior, né, Fábio? O viver, né? O conviver é o viver com, né? Então, não adianta, o ser humano ele tem essa necessidade desse agrupamento, de se sentir pertencente. A gente precisa disso, né? Até porque nós temos outra necessidade também, que é uma dificuldade do Brasil, imposta ao brasileiro pelo país difícil que nós vivemos, que é uma necessidade de desenvolvimento da nossa personalidade. Porque quanto mais nós nos desenvolvemos, mais nós percebemos essas coisas. Então, isso é complexo, enfim, mas voltando um pouco para isso que a Michelle falou, né? A questão do contato e da palavra é muito importante. Agora, existe uma coisa também aqui que eu gostaria de ressaltar, e que também em consultório eu oriento muitas pessoas, que a presença em si, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas com quem a gente se relaciona, porque eu estar presente fisicamente contigo, Fábio, não quer dizer que eu estou me relacionando contigo. Eu posso estar ao teu lado de forma neutra. Quando eu falo de amizade, eu estou falando de uma relação, né? Então, assim, eu estou em proximidade quando eu estou no BRT com várias pessoas acumuladas ali, mas eu não estou em relação com ninguém. E a solidão está ali. E eu estou no meio dessas pessoas todas. O que vai resolver a minha solidão? O relacionamento e nós criarmos intimidade. Eu me relacionar contigo. Só que para eu me relacionar contigo, eu vou ter que me mostrar, eu vou ter que me mostrar vulnerável, eu vou ter que, né, vou ter que me abrir, eu vou ter que contar coisas minhas. E aí também é outra questão, né, da amizade, aquela amizade mesmo que a gente sente esse amparo, que é o que tu faz nessa instituição que tu trabalha, que isso não deixa de ser uma amizade, tá? É a amizade que ela coloca uma verdade através da relação. Qual que é a verdade? É o amor. Agora, o amor ele não vai florescer se eu me colocar diante de ti de forma neutra. Eu posso conversar contigo um dia inteiro e estar neutro diante de ti. Eu posso não estar me envolvendo. Eu costumo dizer, né, William, tem gente que... Eu tenho pessoas, por exemplo, que eu converso mais pela internet, ainda não tive a oportunidade de estar pessoalmente, mas a gente criou um carinho, um afeto, uma amizade que, às vezes, com gente que eu estou do lado, não tem, não aconteceu, e aí? É sobre isso. É sobre isso. Você sabe aquela coisa assim no casal que tá junto há 15 anos e um vira para o outro e fala assim: Poxa vida, eu nunca te conheci. Pois é, nunca conheceu mesmo, porque um dos dois sempre ficou neutro com relação ao outro. Nunca houve uma relação. E aí aquela coisa também: você mudou. Não, você não mudou, é que você nunca se relacionou mesmo. Para eu me relacionar, existe uma outra condição, que eu preciso estar interessado em te conhecer. E aí, Fábio, você imagina, no mundo que nós vivemos hoje, que é o mundo das imagens, que é o mundo das aparências, eu sentar contigo para tomar um café e me interessar por ti se torna monótono para quem
aí não vai florescer a amizade, não vai florescer o amor. Porque a pessoa vai ficar neutra. Hoje eu fiquei assim, eu fui na farmácia para solicitar uma receita para entregar uma receita de um sabonete e tinha uma pessoa do meu lado que estava conversando com a atendente e ela estava fazendo um pedido e ao invés dela olhar para a atendente, ela estava vendo o tal dos reels ali do Instagram e eu ficava ouvindo a música e a atendente perguntava para ela as coisas. Eu tive quase um impulso de levantar e falar, pelo amor de Deus, presta atenção nessa moça que tá te servindo ali. É uma coisa irracional, chega a ser uma desconexão da realidade. É assim, eu prefiro ficar no Instagram e relacionar com uma pessoa real. Assim, é uma coisa. Isso é um exemplo banal, né? De uma relação comercial. Agora, você pega, por exemplo, um namoro, um casamento. Se eu não tiver interesse em te conhecer, daqui 10 anos vai dar treta, vai dar ruim. Porque eu vou chegar para ti e vou dizer, pô, mas você mudou muito, você não era assim. Mudou nada. A gente conhece a pessoa no primeiro mês, Fábio. É assim para todo mundo. Se eu prestar atenção, se eu tiver interessado em ti, eu vou. Ninguém. Agora, se eu entrar numa relação de forma neutra, né, aí, enfim, a gente já foi para outro lado, mas. Isso dá muita falta, você sabe, né? Se dá outra falta, no próximo encontro, que breve, porque, olha, o melhor resultado está aí, a hora passou. É sempre um prazer. Vou repetir aqui que você foi um achado dentro desse meu projeto. Imagina, meu querido. Eu sempre vou te convidar, meu querido. E você sempre fique muito à vontade para dizer, Fábio, agora não posso, não vou embora. Fique muito à vontade, porque é bom conversar com você. Você gosta de gente, eu também. Então, tá aqui a nossa conexão, tá feita. Tá certo? É verdade, Fábio. Olha, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu espero que, de alguma forma, eu possa ser esse canal de comunicação, assim como tu e desejo que tu perdure com esse teu projeto, porque ele acaba sendo terapêutico para muitas pessoas, né? Para essas pessoas que talvez não tenham acesso a um consultório de psicologia, a um profissional, que não tem acesso a uma coisa, né? Acaba funcionando dessa forma também, tá bom? Muito obrigado. A Michelle está dando aqui parabéns para a gente. Então, beijo, Michelle, por você ter ficado aqui. Todo mundo que chegou, que ficou, que passou, que vai assistir depois. Eu vou botar isso aqui em todas as minhas redes. Então, vai para o YouTube, vai para o Spotify. Enfim, você vai escutar, vai de onde você quiser esse papo meu e do William. A Fernanda está dizendo aqui, meu mano é incrível. É mesmo. A minha irmã. Adoro você, o William, já te falei isso, quero deixar aqui registrado. Sim. Tá bom? Tudo de bom para você. E, ó, eu tô longe, mas pode contar comigo porque você precisar, tá? É de verdade. Isso. Nós estamos, assim, tem uma coisa que a questão do decorar, né? Eu decoro aqui a tua imagem, o decorar, ele está ligado, né, ao core, ao coração. Então, a gente decora e coloca no coração. Então, esses momentos, eu gosto de prestar bastante atenção para decorar, porque você está no meu coração, Fábio, né? Então, a gente segue junto, distante aí, porque daqui a pouco eu vou para o Rio de Janeiro. Mas a gente segue juntos. Tá bom? Tudo bom para você. Um beijo. Beijo todo mundo. Beijo. Tchau.